Cristiano Ronaldo, and they've scored again. Pulls it back now. And a goal for Amsterdam. Look at Bem-vindos ao programa de videojogos e desporto virtual mais louco do país. E nada melhor do que aproveitar as consolas da nova geração para incrementar ainda mais a qualidade apresentada nas nossas simulações, como é o caso do update do novo FIFA 21, que nos apresenta o futebol virtual de uma maneira nunca antes vista. Sporting Farense, Gil Vicente Benfica e Porto Nacional são as antevisões desta semana, onde a deslocação mais complicada parece ser a dos encarnados que jogam em Barcelos, enquanto que Leões e Dragões jogam em casa com a obrigação de vencer os adversários teoricamente mais fracos. Tudo isto e muito mais, já a seguir, em mais um Playbola sempre a esgalhar. E bem-vindos aqui ao Futebol Virtual para mais uma semana escaldante de antevisões de futebol virtual que, nomeadamente, entram aqui em grande sempre no nosso programa e que o caracterizam de certa forma, tornando a essência do Playbola numa mistura de videojogos e futebol virtual. E já no jogo aqui no Sporting Farense, vejamos aqui os melhores momentos, um grande centro e depois ali um bom corte defensivo do Farense, sobra ali depois para separar, remata Nuno Santos e depois a fazer o primeiro golo da partida aos 10 minutos de jogo. Bom golo por parte do Sporting com uma excelente jogada coletiva. Ali a assistência e depois Nuno Santos só tinha de meter a bola dentro da baliza sem a mínima hipótese para o guarda-redes do Farense. Já com cerca de 23 minutos de jogo aparece aqui Porro e João Mário a conseguir contemporizar à espera que aparecesse ali o seu colega de equipa com uma boa posição de remate. É exatamente isso que acontece com uma excelente defesa, quase que tínhamos aqui o 2-0 e bela defesa ali então do guarda-redes da equipa contrária. Já na segunda parte com 57 minutos aparece ali Porro, centro e depois Palhinha dilatar a contagem aos 58 minutos do jogo. Excelente a forma como o Sporting consegue praticar bom futebol, onde o Farense praticamente só consegue aqui defender e mal, até porque podia já estar a sofrer mais do que um golo. Excelente passe teleguiado do João Mário que vai parar a Mendes e depois ele vai tentar temporizar também, mas consegue passar de alguma forma algo atrapalhada e de forma atrapalhada também falhou ali a separar aquele que podia ter sido 3-0, onde o guarda-redes esteve em evidência. Passe teleguiado mais uma vez que vai para Nuno Santos e este aqui num ressalto quase, se tivesse mais pontaria chegava ao 3-0, mas o que é certo é que com este resultado o Sporting conquista 3 pontos mais do que merecidos. E passamos imediatamente para o Gil Vicente Benfica e aqui os encarnados vão ter que vencer se quiserem continuar na luta pelo título, agarrados ali ao Sporting a 2 pontos de distância. Será que é isso que vai acontecer aqui neste jogo em caso de vitória do Benfica? Mas o Benfica neste momento já está, digamos que a 5, até porque o Sporting ganhou e o Benfica para já ainda continua empatado. Vimos aqui um remate de Pizzi demasiado frouxo, esperava-se mais deste jogador aqui numa posição tão avançada, nomeadamente na realidade consegue fazer melhor e aqui também Lino, se calhar se tivesse mais pontaria com a cabeça conseguia se calhar metê-la lá dentro ou fazer de forma mais perigosa do que acabámos de ver, mas resulta numa jogada de insistência que vai novamente para este jogador que há bocado falhou e aqui com uma autoestrada quase que aberta manda um remate demasiado desconchavado que se fosse mais bem enquadrado resultava em bastante perigo. Agora Vlad Smith, reparem só neste lance, abertura e espetáculo a forma como Darwin Nunes se livra ali daquele adversário na sua defesa e depois remata e guarda-redes em grande destaque da Nisa a impedir aquele que era o primeiro gol da partida e aqui quase também exatamente na sequência do lance podíamos ter já a inauguração do marcador, mas isso não aconteceu, portanto o Gil tenta fazer aquilo que o Benfica não está a conseguir. Se o Benfica não marcou, o Gil tenta fazer isso mesmo, mas também não está a conseguir marcar e caso as coisas continuem assim vamos ter um empate, mas será que nos últimos segundos da partida, nos últimos cartuchos vamos ter aquele que se calhar vai ser o gol da vitória? Mas não, a Vlaco Dimos diz que não porque a bola foi à figura e portanto o árbitro apita e os 3 pontos não vão para nenhum dos lados e portanto temos um empate mais do que justo. E seguindo a ordem da classificação, temos então o Futebol Clube Porto Nacional, o terceiro jogo desta semana e último aqui nestas antevisões do futebol virtual. Futebol Clube Porto Nacional da Madeira. Vejamos o que é que o Nacional da Madeira vai fazer no Estádio do Dragão, se bem que aqui já fez bons resultados e é sempre perigoso, mas começa melhor o Futebol Clube Porto com um penalti cavado ali de forma lógica, até porque o jogador abarrou aqui o avançado Futebol Clube Porto e Uribe, bola para um lado e guarda-redes para o outro, 1-0 aos 5 minutos de jogo. Que bela maneira de começar
começar a partida com o Futebol Clube do Porto já a abrir a contagem de forma merecidíssima, porque o Futebol Clube do Porto estava a carregar logo de início. Reparem só também, enquanto eu estava a falar, os pormenores aqui graficamente bastante parecidos com a realidade, mas como estava a dizer, o Futebol Clube do Porto logo de início a carregar e depois também a dilatar para 2-0 aos 26 minutos. Começou da melhor maneira o Futebol Clube do Porto e de forma justíssima está a dilatar a vantagem. Maragá, aquele jogador que normalmente marca, aqui consegue assistir, para já ainda não marcou, mas já estamos na segunda parte e pode ser que ainda haja tempo para que isso aconteça. Aqui a interseção do Futebol Clube do Porto na jogada e remate que se sorte ali para canto. Sobra ali para canto, é isto que eu queria dizer. Vejamos o que é que vai seguir aqui neste lance, onde Corona está à espera que a equipa se organize, e depois temos aqui Sérgio Oliveira a marcar um golaço, uma espécie de pontapé de karatê com o seu pé esquerdo. Fantástico a forma como este jogador do meio campo aparece ali e consegue rematar de forma fulminante. Este jogador que já foi emprestado pelo Futebol Clube do Porto e depois voltou sob o comando de Sérgio Conceição e a fazer uma das suas melhores épocas de sempre e a mostrar porque é que é um jogador que é um potencial reforço para a seleção caso Fernando Santos decida chamá-lo. Vejam só este lance agora aqui. Como é que o jogador do Nacional consegue falhar este gol escancarado? Porque estava lá a marca, é assim espetacular a forma como ele ali com o seu pé esquerdo consegue evitar o gol de honra aqui do Nacional da Madeira. Portanto, 3 pontos justíssimos para o Dragão de forma fantástica. E o Futebol Virtual contou com o apoio Carol Productions. Nas nossas habituais análises, preparámos para vocês Demon's Souls, o remake do famoso jogo da From Software que tantos fãs conquistou. Depois Godfall, um RPG de ação passado num mundo fictício e que foi um dos títulos de lançamento da PlayStation 5. E para terminar temos The Legend of Zelda Link's Awakening, mais uma remasterização, desta vez de um jogo pertencente a uma das mais famosas sagas da Nintendo. As análises têm o apoio Mega Mania, a loja dos jogadores. Demon's Souls é um RPG de ação desenvolvido pela Bluepoint Games e publicado pela Sony. É um remake do famoso jogo originalmente desenvolvido pela From Software e lançado para a PlayStation 3 em 2009. Demon's Souls foi lançado como um título de lançamento para a PlayStation 5 em novembro de 2020. O jogo apresenta novas armas, armaduras, anéis e ainda novos itens que dão aos jogadores uma resistência temporária a efeitos como veneno, fogo e sangramento. Assim como no título original, os jogadores estão limitados ao peso que podem carregar antes do personagem ficar sobrecarregado, e ainda alguns aspectos desse sistema de sobrecarga foram ajustados. Este remake oferece um novo recurso chamado Fractured World, que é nada mais nada menos que um modo espelho que inverte o layout dos ambientes. O jogo também inclui um modo foto, e ao usá-lo o jogo fará uma pausa, algo que não era possível no título original. Os filtros do modo foto também podem ser usados durante o jogo, incluindo um filtro de modo clássico destinado a evocar a aparência do jogo original da PlayStation 3. Embora a série Souls seja conhecida pela sua dificuldade, a Bluepoint afirmou que o remake não teria diferentes níveis de dificuldade. As opções de criação de personagem também foram revistas, oferecendo mais opções de personalização. Demon's Souls é atualmente o jogo com a melhor classificação da série Souls. Demon's Souls joga-se significativamente melhor que na PlayStation 3, não só graças ao poder gráfico da PlayStation 5, mas por causa das mudanças inteligentes na qualidade que modernizaram alguns aspectos frustrantes do original, sem nunca sacrificar o desafio implacável, as batalhas contra chefes repletas de quebra-cabeças e o estilo que o tornou num jogo marcante. Godfall é um RPG de ação desenvolvido pela Counterplay Games e publicado pela Gearbox, e foi lançado para PC e PlayStation 5 em novembro de 2020. O jogo passa-se num cenário de fantasia dividido nos reinos de terra, água e ar, onde vamos assumir o papel de um dos últimos exaltados da Ordem dos Cavaleiros para evitar um grande evento apocalíptico. No início do jogo vamos ter 5 classes de armas à nossa disposição para escolher, com base em quais conjuntos de armadura e habilidades que eles equipam. As classes de armas incluem a espada longa, lâminas duplas, lanças, martelos de guerra de 2 mãos e a grande espada de 2 mãos. Armaduras adicionais e aumentos podem ser equipados para personalizar como a classe escolhida se vai desenrolar e equilibrar.
O jogo suporta um único jogador e até 3 jogadores no modo cooperativo. O jogo é descrito como um luta-shooter, sendo necessário completar missões e ganhar melhor equipamento para missões futuras. O foco do combate está em ataques corpo a corpo, ao invés de ataques à distância. O jogo foi desenvolvido pela Counterplay Games, um estúdio de 75 pessoas na Califórnia, com vários desenvolvedores que trabalharam em outros luta-shooters, como Destiny 2. A Counterplay Games juntou-se à Hollow Knights para obter o financiamento necessário para ajudar a desenvolver Godfall até setembro de 2018 como um título AAA, e assim evitar algumas das dificuldades que tiveram para financiar outros títulos anteriores. O mundo do jogo foi inspirado nas séries Stormlight Archive, The First Law e Foundation, enquanto a jogabilidade da série Monster Hunter inspirou a variedade de armas e mecânicas de ação. Godfall foi revelado em dezembro de 2019 no The Game Awards, onde foi confirmado ser um dos títulos de lançamento da nova PlayStation 5. The Legend of Zelda Link's Awakening é um jogo de ação e aventura e é um remake em HD para a Nintendo Switch. Foi desenvolvido pela Grezzo e lançado em 2019. É o quarto título da série Legend of Zelda e um dos poucos títulos da franquia que não acontece na Terra de Hyrule e não apresenta a Princesa Zelda. Em vez disso, o protagonista Link começa o jogo preso na ilha Koholint, um lugar guardado por uma divindade parecida com uma baleia chamada Windfish. Ao assumirmos o papel de Link, teremos de lutar contra monstros e resolver quebra-cabeças, ao mesmo tempo que procuramos 8 instrumentos musicais que irão despertar o Windfish adormecido e permitir que ele escape da ilha. Como a maioria dos jogos da série Legend of Zelda, Link's Awakening é um jogo de ação e aventura focado na exploração e no combate, e a maior parte do jogo ocorre numa perspectiva aérea. Vamos atravessar o mundo da ilha Koholint e lutar contra monstros e explorar masmorras subterrâneas. As masmorras vão se tornando cada vez maiores e mais difíceis, e apresentam os chefes Nightmare que devemos derrotar. Esses chefes vão assumir formas diferentes em cada masmorra e vão ficando mais difíceis de derrotar com o avançar do jogo. O sucesso nos combates oferece-nos corações, que aumentam a quantidade de dano que a nossa personagem pode sobreviver. Derrotar um Nightmare também nos dará um dos 8 instrumentos necessários para completar o jogo. Link's Awakening foi o primeiro jogo Zelda de perspectiva aérea a permitir que Link saltasse. Isso permite sequências semelhantes às de Zelda 2. Podemos expandir as nossas habilidades com itens, que podem ser descobertos em masmorras e por meio de interação de personagens. Certos itens garantem acesso a áreas antes inacessíveis e são necessários para entrar e completar as masmorras. Resta dizer que Link's Awakening é um jogo muito divertido e que merece ser jogado. Os RPGs de ação de mundo aberto são dos jogos mais jogados pelos gamers nos últimos anos. E nada como um título que pelo seu conceito e grafismo nos deixe com água na boca. Odin Valhalla Rising parece querer deixar a sua marca neste aspecto, e o mesmo se pode dizer com Evil Nun, The Broken Mask, outro título que nada tem a ver com o primeiro, mas que nos vai fazer saltar da cadeira. A Cacau Games divulgou um novo teaser trailer mostrando o mundo e ambientação de Odin Valhalla Rising, um novo MMORPG para PC e dispositivos móveis feito no Unreal Engine 4. E este jogo é baseado na mitologia nórdica, que promete apresentar um visual deslumbrante utilizando tecnologias como a captura de movimento. Apresentado pela primeira vez em 2019, este título, conhecido anteriormente como Project Odin, é desenvolvido pela coreana Lionheart Studios. Este jogo chamou a atenção quando foi anunciado pela primeira vez por conta do seu video teaser de gameplay realista, com este visual impressionante para jogos mobile. O jogo será o primeiro título para smartphones e tablets a trazer animações capturadas com scanner 4D e captura de movimento, oferecendo uma experiência mais imersiva aos jogadores.
E segundo o que consta, este Odin Valhalla Rising para PC que estão a ver aqui neste vídeo deve contar ainda com um mundo aberto, zonas massivas de PVP, montarias voadoras e mais, tudo situado num universo baseado na mitologia nórdica. E apesar de ainda não ter uma data de lançamento definida, as imagens prometem igualar grandes títulos deste género. E se assim for, é sempre bem-vindo na nossa coleção. Acabas de ser convidado para um campo de férias com uma temática religiosa e que até parecia o sítio certo para passar o verão fazendo algumas amizades. Mas afinal de contas parece que tudo acaba por se tornar num autêntico pesadelo. Muito por culpa de uma enfermeira malvada que guarda a escola. Este é um jogo de terror no qual terás de fugir da irmã Madeline, a tal freira que castiga crianças com o seu martelo gigante. E quanto a ti, vais querer escapar o mais cedo possível enquanto terás de resolver quebra-cabeças para conseguires fugir. E num jogo dividido em 6 capítulos, será que vais conseguir aguentar até o fim sem morrer de susto? Na Zona Retro vamos relembrar 2 títulos que foram os verdadeiros ícones na época. Em termos de jogabilidade, 2 jogos intemporais. Primeiro Super Mario World, onde mais uma vez o famoso canalizador vai derrotar dragões, cogumelos e tartarugas para salvar uma princesa. Depois Donkey Kong Country, um gorila e um macaco vão fazer das suas num jogo muito divertido e colorido. Super Mario World é um jogo de plataformas desenvolvido e publicado pela Nintendo para a consola Super Nintendo em 1990. A história segue a aventura do canalizador Mario para salvar a princesa Peach e ainda a Dinosaur Land do antagonista da série Bowser e os seus capangas, os Koopalings. A jogabilidade é semelhante à dos jogos Super Mario anteriores. Vamos controlar Mario ou o seu irmão Luigi por uma série de níveis onde o objetivo é chegar à trave de pontos no final de cada fase. Super Mario World apresentou Yoshi, um dinossauro que pode comer inimigos, bem como ganhar habilidades que vão ser muito úteis. Super Mario World é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos e vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se o jogo da Super Nintendo mais vendido de sempre. Tal como quase todos os jogos da franquia Super Mario, também este título é muito divertido e sem dúvida um jogo intemporal, que deve ser jogado por miúdos e graúdos. Donkey Kong Country é um jogo de plataformas de 1994. Foi desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo para a sua consola Super Nintendo. Foi o reboot da franquia Donkey Kong e, como sempre, segue o gorila Donkey Kong e o seu sobrinho Diddy Kong, quando eles tentam recuperar o tesouro de bananas roubado por King Rool e os crocodilos Kremlings. Ao longo de 40 níveis vamos apanhar itens, derrotar inimigos e chefes e ainda encontrar segredos durante a nossa jornada para derrotar King Rool. Nos modos multiplayer, 2 jogadores podem trabalhar juntos cooperativamente ou competir entre si. No modo single player vamos controlar um dos 2 personagens, o gorila Donkey Kong ou seu sobrinho o macaco Diddy Kong, e podemos alternar entre os 2 conforme necessário ao longo da história. Donkey Kong Country foi um sucesso comercial e após o lançamento em novembro de 1994 e um mês após o seu lançamento nos Estados Unidos, as suas vendas atingiram quase 500 mil cópias. No espaço mobile vamos ter F1 2020 Season Update, um jogo de corridas que vai meter os nossos telemóveis em grande rotação. Depois Dash Hero, um jogo de ação que nos vai transportar para labirintos recheados de monstros onde a nossa destreza e reflexos vão ser colocados à prova. A Codemasters tem sido rainha e senhora nos jogos de corridas e este ano apresenta um novo update de um jogo que já era bom e que se apresenta ainda melhor, além de atualizado com os novos pilotos e circuitos. Para quem pensava que os smartphones não tinham pedalada para este tipo de jogos, aqui está uma bela prova de que tudo é possível quando uma editora dá o seu melhor em prol dos fãs. F1 Mobile Racing 2020 já se encontra à tua espera na pole position. E agora Dash Hero Archer Sword and Magic. Equipado com apenas uma espada e magia nas tuas mãos, prepara-te para enfrentar um mundo de fantasia cheio de monstros. Poderás explorar e aventurar-te por diversos labirintos, enfrentando centenas de monstros ferozes e desafiando enormes bosses.
E para sobreviver, terás de obter diferentes habilidades aleatórias e combiná-las para efeitos poderosos. Com personagens de encher o olho e um design 3D fantástico, Dash Hero está pronto a ser descarregado. Antes mesmo do programa de hoje chegar ao fim, foi notória a mudança a nível gráfico patente de um simulador que realiza as antevisões de futebol virtual em contraste com o anterior. Assim sendo, aumentámos ainda mais o espetáculo, seja ele ditado pela FIFA ou PES, pois ambos os títulos vão alternando entre si neste programa, para que o melhor das 4 linhas salte diretamente do ecrã como se de um estádio se tratasse. E depois da emoção habitual da jornada dos 3 grandes, foram vários os videojogos que, como sempre, deixaram o público aqui de casa com vontade de os experimentar. Continuem desse lado, pois cá estaremos para a semana com a mesma dose de diversão, somente aqui, na Bola TV. Você não quer a glória? Corra atrás! Que a luz de 1000 forjas ilumine seu caminho. O tifão fica mais forte a cada hora. We will send unto them only you. I offer you a gift. Take it. It will give you strength. A trespasser spotted in the area. Eliminate him at all cost. If you want to survive, I am your best bet.